E você fala de 2 dores que você viveu. Não foi então só a perda do seu pai? Não, eu tive um divórcio muito complicado. Muito difícil, muito doloroso. E isso me deixou marcas muito profundas. Então eu tive e eu lembro que a dor que eu senti nesse momento de separação foi praticamente a mesma dor que eu senti quando meu pai morreu. Porque dizem que o divórcio é uma morte, né? É. A dor era extremamente parecida. Eu sentia o mesmo peso. Porque ali não estava só encerrando um papel. Ali estava encerrando um ciclo, sonhos, filhos que nunca viriam, viagens que nunca mais seriam feitas, projetos que não seriam mais construídos. Sim. Houve uma morte ali também. É uma ruptura muito grande. Então, num ano só, eu tive 2 lutos. Isso para uma garota, né? E você tinha 1 ano de casada. 1 ano de casada. Então, pra mim, foi muito difícil. Eu tinha 20 anos. E não foi uma anos. coisa... Porque quando a gente fala de divórcio, uma coisa é... tive incompatibilidade de gênio e a gente se separou. Não. Existem divórcios que são inevitáveis, porque Deus odeia o divórcio. Sim. Sabemos disso. Mas tem situações que você teve opção? Não. Eu não tinha opção. Exato, são situações que você não tem opção, são inevitáveis. A dor, o que foi causado foi tão grande que foi inevitável. Então, a gente precisa trazer clareza a isso. Quando a gente fala do divórcio, não é uma apologia ao divórcio. Não está dizendo você tem que se divorciar. Seu casamento aconteceu, qualquer coisinha tem que divorciar. Não, em nome de Jesus. Você tem que lutar pela sua família. Mas a gente também precisa ter esse olhar e entender que tem mulheres que elas não optaram pelo divórcio. Elas não escolheram isso. Elas lutaram pelo casamento até o fim. Elas deram tudo. Mas o divórcio foi algo inevitável. E é uma dor e é uma ruptura. Que ainda mais você, que um pai que te ensinava a Bíblia, um pai que fazia culto doméstico, você casou pra casar pra sempre. Tenho certeza. Tanto que eu só tive a ação de me separar depois que meu pai morreu. Meu pai morreu sem saber. Sim. De tudo que já estava acontecendo. Que foram traições que você viveu. Então, assim, eu segurei o máximo que eu pude. Sim. Quando meu pai faleceu, eu entendi que não tinha mais por que continuar vivendo naquela situação. Algo que já não existia mais, né? Eu acho que, na verdade, nunca existiu. Sim. Né? E como eu digo pra você, algumas coisas acontecem nas nossas vidas e eu tenho plena consciência disso. Hoje eu consigo falar assim muito tranquilamente. Que não era da vontade de Deus. Nunca foi. Mas Deus me permitiu, talvez pela minha teimosia. Você teve algum sinal antes de que vários. não era? Vários. É sempre assim, né? Gente, e a gente não presta atenção nos sinais. Vários. Presta atenção nos sinais. Sabe por quê? Porque você acha que aquilo ali é bobeira. Bobeira. Não, tá tudo bem. Imagina. Que isso? É um exagero seu. Eu tive todos os sinais de que não era de Deus. De que não era de Deus. Que não era pra ser daquela forma. Não era pra ser daquele jeito. Mas eu acho que eu tava tão pré-determinada de provar que não, que ia ser, que Deus me permitiu. E nem sempre a vontade permissiva de Deus vai te trazer um resultado bom. Então eu sei que se eu tivesse tido só um pouquinho mais de discernimento, de busca, de obediência, isso não teria acontecido. Você não teria vivido essa dor. Não, não teria. Mas sabe o que é mais fantástico nisso tudo? Que mesmo quando você faz algo, que Deus fala assim, eu fico imaginando Deus falando assim, Jússi, tu quer ir, né? Vai, depois tu vai ver o que vai acontecer, mas vai. E eu fui. E o mais lindo disso tudo é que mesmo você fazendo algumas coisas que não estavam no centro da vontade de Deus, porque eu tenho certeza que o centro da vontade de Deus não era isso pra minha vida, Ele de alguma forma deu um jeito e redirecionou a rota da minha vida. Ele faz isso. Ele faz isso, sabe? Por isso que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu digo que até quando a gente erra, Deus continua acertando. Ele dá um jeito de fazer um negócio errado, dar certo e aquilo virar algo para edificar outras pessoas. Tipo assim, isso. Amada,
Não faça. Tô te dizendo, não faça. E é como se você colocasse lá no Waze, vou para São Paulo, eu faço muito isso. E às vezes meu marido tem a teimosia de falar, vamos ver quanto... Vou gastar 4 horas. Aí ele olha um lá que não, 3 horas e 59. Não, vamos por esse por causa de 1 minuto. E às vezes esse seu redirecionamento por conta de pressa, de querer chegar mais rápido, faz você ir por caminhos que você não está acostumado. E você pode entrar em curvas perigosas, você pode andar num ambiente que Deus não gostaria que você fosse. E você entra e às vezes você se dá mal, porque aquele 1 minuto que você ia gastar, que você achou que você ia economizar, você perde 1 hora. Mas Deus é tão lindo que ele redireciona, ele vai lá recalculando a rota. Exato. Recalculando. E ele vai te dizendo, olha, querida, você foi pro lado errado, mas deixa eu te direcionar aqui. E eu vejo isso. Deus teve compaixão e misericórdia. A misericórdia de Deus literalmente se renovou todos os dias da minha vida para que eu não perecesse e falasse assim, não, isso não é o seu fim. Isso não é o seu fim. Existe algo ainda para você. E tem algo, eu ia até deixar pro final, mas a gente entrou agora nesse assunto. Tem uma palavra que tem queimado o meu coração já tem alguns dias e eu fui muito ministrada por ela. Em João 11, no momento em que Maria manda o mensageiro dizer a Jesus, e ele fala, avisa ele que é Lázaro, a quem ele ama, tá doente. E o mensageiro vai, dá o recado para Jesus. Jesus pede pro mensageiro e fala assim, volta lá e fala que isso não é pra morte, não. Isso é pra glória do meu nome. E o mensageiro volta e quando ele diz a Marta e a Maria, ela fala, já era. Ele já morreu. Isso que você tá me dizendo não faz o menor sentido, porque ele já morreu. É como se, naquele momento, ela visse a situação e ela se apegou àquilo que ela viu. Sim. E não à palavra que foi lançada. Uau! Só que ela esqueceu e é como se Deus estivesse falando assim, a sua história não terminou no capítulo 11. Porque no capítulo 12, a gente vê Marta, Maria, Jesus e Lázaro à mesa ceando. Uau! Então assim, Deus tinha uma mesa me esperando no capítulo 12. A minha vida não terminaria naquele luto, não terminaria com a morte do meu pai, com o fracasso de um casamento errado. Mas Deus estava dizendo para mim, você pode ter achado que tudo acabou, mas eu tenho uma mesa preparada para você no capítulo 12. Glória a Deus! E é com você que eu vou cear. E eu me apeguei a isso. Se apegou à palavra. E talvez tenha alguma mulher achando que Sim. morreu. E você fala assim, não, mas já morreu. E eu tenho algo para te dizer. Tua história não acaba no João 11. Tem capítulo 12. Tem João 12 para você. Amém. Deus tem algo pra gente ainda. A nossa história não acaba quando a gente vê com os nossos olhos físicos. Porque Deus tem algo grandioso nos céus. Meu Deus. E a gente precisa começar a enxergar com os olhos dos céus. E não é fácil. Sim. Porque eu não me enxerguei com os olhos do céu no momento que eu tava lá. Na Me dor. contorcendo de dor, chorando madrugadas e madrugadas, tentando entender de Deus o porquê que eu estava passando por aquilo. Eu não via graça nenhuma, eu não via beleza nenhuma em perder o meu pai, eu não havia beleza nenhuma de estar enterrando um casamento, eu não havia propósito nenhum, porque não tinha. Qual propósito com a morte? Morreu. Onde? Morreu. Mas a minha história não... 2 lutos no mesmo ano. Eu digo que quando Deus resolve colocar um crente numa prova... Gente, ele bota de verdade. Ele não poupa. Não, já que é pra provar... Ele não economiza. Não. Ele fala assim, esse é o ano que eu vou te moer. Então minha vamos filha, fazer direito? aguenta. Vamos fazer direitinho? Vou fazer tudo. Tudo que tem que ser. Mas é porque ele tem uma obra nova pra construir. Aí ele precisa tratar alguns lugares. Aí conta que eu tô E aí, ansiosa. beleza, minha vida que segue. Mas aí você passou por vários processos, né? Sim, porque aí eu tive todo esse processo de reconstrução de imagem, de como as pessoas me viam. Você disse que você se fechou, você tava falando aqui nos assim, bastidores. eu entendi que casamento não era mais pra mim. Internamente. Morreu, acabou. Morreu. Não deu. Não casa mais. Não caso mais. Você não precisava em casar mais? Não. Mas eu sempre tive um sonho de ser mãe. Eu sempre quis ser mãe. Que forte isso, Ju. Sempre quis ser mãe. E aquilo era um conflito, porque eu falava, como é que eu vou ser mãe?
solteira. Mas por que pra você acabou o casamento? Pela questão da religião? Não. Por causa que você realmente estava E porque ferida eu achei e acabou. que assim, as pessoas mais próximas a mim, que acompanharam todo esse meu processo, viram quanto foi difícil. Porque não era só uma questão de assinar um papel. Tinha uma questão eclesiástica, porque era uma pessoa que eu era envolvida na igreja. E eu sentia que quando eu ia pra igreja e eu não conseguia adorar, porque se eu chorasse, as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, coitada, tá chorando. Sabe, assim, Gente. eu não conseguia ser eu, porque você, não sei se você teve esses olhares, mas eu tive. Então eu Sim, chegava, passei. era assim, olha lá, nossa. Ou se eu tava muito feliz, nossa, mas tá muito feliz. Até hoje eu recebo. Eu Sabe? já recebi mensagem assim, que fala assim, Jennifer, eu lembro naquele tempo, eu via você chorando no cantinho. Entendeu? É isso. Então, assim, se eu tava muito feliz, nossa, mas tá muito feliz. Como superou tão rápido? Se eu chorava, nossa, tá triste. Assim, você via Só quem já nitidamente. passou Sabe por quando você isso chorava e sabe. você levantava e você, de repente, em vez da pessoa tava olhando, nossa, coitada, nossa, como que você deve estar? Então, assim, pra mim foi muito difícil. E eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa. Até isso Deus me tratou, tipo, né? Agora você vai viver direitinho. Vamos passar pelo processo. E o meu processo foi muito longo.